Boa noite a todos. Vamos, dar início à nossa reunião, aproveitar mais uma oportunidade que a gente tem, de aprendizado, de interiorização, da gente aprender, mais um pouco sobre a vida, sobre o que vieram nos ensinar, os espíritos, aí com a permissão de Deus. Então, vamos fazer a nossa prece. Primeiramente, agradecendo a Deus por essa bendita oportunidade de aprendizado. Agradecer por toda a ajuda que temos nesse trabalho que desempenhamos aqui no Centro Espírita Friburguense. Que todos nós aqui presentes essa noite, encarnados, desencarnados, possamos aprender um pouco mais, analisar tudo o que será dito e que os nossos irmãos que farão uso da palavra sejam inspirados e ajudados por esses amigos que fazem parte dessa casa e nos auxiliam no trabalho. Graças a Deus e que assim seja. Então vamos começar com Washington falando o que ensina o Espiritismo, Vamos lá. Boa noite a todos. Com muita vontade e paz estamos aqui novamente, procurando estudar, compreender e aplicar esses conhecimentos, essas informações tão imprescindíveis para a nossa vida diária, que a gente possa compreender cada vez mais. E isso se faz a cada dia, a cada momento, a cada oportunidade. E nessa noite de hoje, nesse domingo de outono, mas com um friozinho, que o ambiente está nos infligindo ao nosso corpo, mas nossos corações e a nossa mente está aquecida pela nossa vontade, pela nossa determinação e pelos nossos pensamentos, que são vários, em vários sentidos, em vários assuntos, em várias questões. E hoje aqui estamos para desenvolver o nosso tema, tão importante para nos auxiliar nas nossas reflexões diárias. E o nosso tema de hoje, ele é bastante interessante, que nós vamos fazer primeiro algumas reflexões sobre ele, porque nós, na condição de espíritas, que estamos aqui a frequentar uma casa espírita e a nos interessar pelo assunto espiritismo, por essas questões tão imprescindíveis e essas respostas que os espíritos nos deram, nos esclarece de muitas coisas. E a gente cada vez mais vamos assimilar esse conhecimento, vamos assimilando esse conhecimento. E para isso, de tempo em tempo, faz necessário que a gente se pergunte o que ensina o Espiritismo. Até para a gente estar fazendo uma autoavaliação nossa, do nosso ponto de vista, e uma autoavaliação se essas informações ainda estão aquecendo a nossa mente, os nossos corações, se estão nos dando ainda energia, vigor para a gente perseverar, para a gente estudar, para a gente se educar, para nós caminharmos cada vez mais com entendimento e compreensão. Então faz necessário essas reflexões de tempos em tempos, como tudo na vida. Que em algum momento possa ser algo interessante e bom para nós, seja um medicamento, seja um lugar que a gente escolha para morar, para residir, para trabalhar. De tempo em tempo temos que fazer uma reflexão. Está legal? Está valendo a pena? O que isso está me fazendo me sentir melhor, mais pleno, feliz, confiante? São reflexões que nós temos que fazer. E na doutrina espírita não é outra coisa que faz. Nós devemos cada vez mais estudar e estar atentos. Orai e vigiai, como disse o Mestre Jesus. E é em todas as coisas, em vários campos da nossa vida de relação. Orai e vigiai. E nós procuramos fazer isso, promover esse orai e vigiai, através das nossas reflexões, das orientações que são dadas pelos Espíritos, e nós temos que usar a nossa mente, a nossa inteligência, o nosso bom senso, e ver se essas orientações são realmente perfectíveis à nossa condição, ao nosso estado, e se elas realmente são verdadeiras para o que nós queremos realizar. Mas há criaturas que perguntam quais são as conquistas novas que devemos ao Espiritismo. O Espiritismo não trouxe uma fórmula matemática ou uma fórmula química que venha fazer com que tenhamos um produto energético, algum combustível potencial em nosso planeta para nós utilizarmos. A doutrina espírita não veio com nenhum conhecimento da ciência, da gestão de recursos, da gestão de processos, de regulamentos, para nós impormos em nosso negócio, na nossa vida diária, na nossa empresa.
na nossa casa, como gerir, como fazer a gestão, como organizar, uma coisa estupenda, que não existe um conceito diferente. Não veio trazer esse conceito. A doutrina espírita não veio trazer uma fantasia, enriquecer a literatura, a parte cênica, com uma ficção, algo fictício. Como assim? Algo que fala, que conversa, uma cadeira que levanta, alguém que ultrapassa uma parede. Não veio trazer essa ficção. Outros mundos, outros planetas, uma viagem intergaláctica. Caramba, como se dá isso? Não veio trazer essa ficção para enriquecer os livros, para vender livros e livros de ficção. Que lindo, que fantasia interessante. Nós saímos da nossa realidade, daquilo que nós necessitamos, para ir para o mundo da fantasia, e ali ficar na fantasia, como fosse um jogo de dimensões, de realidade virtual, pura e simplesmente. Não veio trazer munição, não veio trazer bastante fomento para o cinema fazer filmes e filmes e filmes e filmes, falando sobre o mundo espiritual, sobre planetas que existem, são habitados por X ou Y, por uma situação fictícia de uma espaçonave tridimensional que avança de um ponto ao outro na dimensão física e dimensão espiritual. Não veio trazer essa fantasia, não veio trazer nada de novo nisso aí, não. A doutrina espírita não veio trazer isso. Mas uns também falam que o espírito parece que está na marcha lenta, está devagar. Já estamos aí fazendo nesse mês 161 anos do Livro dos Espíritos, né? E muitos falam, mas não revelou nada de novo. Não tem nada de diferente até agora. Nós continuamos a estudar as questões, as perguntas, sempre as mesmas perguntas. Há 161 anos. Mas espera aí, perguntamos. Já conseguimos trabalhar o nosso conhecimento, a nossa vaidade, os vícios? Já desenvolvemos o nosso lado de caridade em potencial, de fraternidade, de solidariedade em potencial, como ele diz? Já? Não, ainda vemos que ainda há muito que caminharmos. Então vemos que temos muito que entender ainda o conceito, aplicar esse entendimento, essa compreensão para dentro de nós. E que muitas coisas que ali estão ainda, nós não conseguimos avançar. Porque não basta lermos e compreendermos. É necessário que nós utilizemos a nossa capacidade de pensar, de imaginar e de agir com esse conhecimento, de frente desses conhecimentos, para no dia a dia nós avançarmos na nossa compreensão. Porque nós sabemos que o ano passado, um texto, um assunto que nós lemos, tivemos uma impressão de um ponto de vista, hoje, lendo, nós podemos ter um outro ponto de vista daquele mesmo conteúdo, daquela mesma frase, naquele mesmo parágrafo. O que mudou? Foi o ponto e a vírgula, que antes não tinha e agora tem? Ou foi a nossa compreensão, foi a nossa forma, foi o nosso avançar, o nosso discernimento trabalhado diariamente, que se colocou a nosso favor, pela nossa vontade, para nós termos uma interpretação diferente, mas que não se esgotou. Estamos há 161 anos do lançamento do Livro dos Espíritos, e ele não está esgotado. O que está ali, nós temos que ainda assimilar, aplicar, trazer para dentro de nós, para o nosso entendimento, para a nossa compreensão, e dessa compreensão e entendimento, se fortalecer, e nós falamos, é isso mesmo, eu estou convencido. Eu convencido pelo conhecimento, pela fé raciocinada, porque ela faz um efeito, não só aqui enquanto estamos encarnados, mas quando desencarnarmos também. E ela nos dá segurança e firmeza em situações de adversidade, nós não balançarmos, porque é uma fé raciocinada, uma fé entendida e compreendida e exercida com compreensão, através do quê? Do amor, da caridade e da razão. E isso é bastante interessante, porque a doutrina espírita sempre busca fé, mas com a razão. E parece coisas diferentes, e são diferentes, mas que elas têm de se encontrar. Porque nós vimos que no universo, apesar de toda a lógica, toda a matemática, todas as coisas se confluindo e dando sentido, como uma folha de um pinheiro, que tem aquele formato direitinho ali, nasce uma semente, vem a folha e vem com aquele mesmo formato, aquele desenho da folha. Isso é uma ciência, isso está certo, é a germinação e se propaga aquela mesma forma de se fazer. Mas e a fé? É aquele sentimento que nós temos de que, da harmonia, que existe uma essência, algo além das coisas materiais e perecíveis, que nós temos que entender.
Porque está além, porque é o porquê de tudo. Por que tem isso? Por que tem aquilo? Por que tem a árvore? Por que tem a pedra? Por que tem um chão? Por que eu existo? E quando deixar de existir, o que será? Nós sempre nos perguntamos sobre isso. Mas juntando a fé raciocinada, nós damos uma direção melhor. Nós saímos da fantasia, saímos do achismo e saímos do entendimento fechado, restrito de um povo, de um local, mas parte para o entendimento mais universal, mais real, mais verdadeiro, mais uniforme com as leis naturais. Então nós não esgotamos, não conseguimos esgotar ainda, não conseguimos esgotar esses assuntos, essa compreensão, porque o que a doutrina vem nos oferecer são essas informações e compreensão desse mundo e do mundo espiritual, e como devemos nos inteirar-se dele, de maneira a agir. E essa ação, ela requer tempo. Não é com 1 ano, 2 anos, 100 anos, 1 século, 2 séculos. Vai depender de cada um de nós, da nossa marcha, da nossa caminhada. E para isso, depende do nosso empenho e da nossa compreensão. Mas aos que dizem, o Espiritismo nada ensinou de novo. E se nós formos analisar, realmente, o Espiritismo não ensinou nada de novo. A reencarnação, já existia outros povos que já entendiam a reencarnação, que a vida não acabava, que continuava. Imortalidade da alma também entendia. Tanto é que entendia que a mortalidade, que a alma morrer, ia para um lugar, ia para o céu ou ia para o inferno. Acreditava na imortalidade, e eterno. Então a alma não ia morrer, ia ficar eterna, ou seja, no céu, no inferno ou no purgatório, onde for. Então o Espiritismo não trouxe nada de novo. Reencarnação, imortalidade, perispírito também não trouxe nada de novo, já existia isso. Alguns já falavam que existia um campo, uma energia, um campo em volta do corpo humano que refletia, que espelhava essa forma, que dava essa forma. Em outras palavras, falava dessa forma, que era o perispírito. Então não trouxe nada de novo, mas trazer algo de novo é diferente. A questão do Espiritismo é o seguinte: é como se dá isso, como se desenvolve isso, como se procede, se dá a reencarnação, como se dá essa imortalidade da alma, como se dá o perispírito, o que é perispírito, como ele se forma, de que forma ele se forma. Ele continua a existir quando o corpo físico desagrega, perde seu princípio vital. São essas informações, as questões que não estava tão clara, e que a doutrina espírita vem e descobriu, tirou o véu sobre isso, para nos informar com mais segurança, com mais certeza e com mais profundidade. E com isso, cada vez mais, nós vamos saindo do quê? Daquilo que é místico, daquilo que é maravilhoso, daquilo que é sobrenatural. Sai da fantasia. E com isso, ele vai e também desmonta o materialismo de que morreu, acabou, que tudo que tem aqui é o acaso, é uma consequência, uma combinação, ali como fosse um jogo de dados que combina. Existe a vida, existe um processo, uma seleção natural, e existe. Então, acaba com isso, quebra esse estímulo. E o objetivo essencial e providencial é o melhoramento de cada um. É o que a doutrina espírita vem trazer a nos entender. E através do quê? Das informações mais minuciosas. Porque na doutrina espírita, ela não trouxe realmente nada de novo. Mas ela trouxe uma forma de nós compreendermos o que já existia no universo antes da gente existir, durante a nossa existência e depois da nossa partida física daqui, o que nos espera. Isso a doutrina espírita descortinou. Isso a doutrina espírita abriu um véu. Mas só não abriu um véu falando ou escrevendo sobre isso, mas mostrando em fatos reais. E não foram fatos de um indivíduo, de uma pessoa ou de um espírito. Não, foram vários espíritos distribuídos em todos os pontos desse orbe terreno, que é o nosso planeta Terra, vindo comunicações, informações a respeito desses assuntos. Então houve uma universalidade dessas informações. E quando há uma universalidade dessas informações, em vários credos, em vários pontos do globo terrestre, em várias culturas, e as coisas se assimilando e se tendo coerência, a mesmo questionamento e vindo informação,
temos que parar, pensar, analisar. Existe algo de verdade, existe algo factual nesse ponto aí, e que realmente é determinante para entendermos e compreendermos. Porque com a doutrina espírita, nós compreendemos muitas coisas. Nós compreendemos que nós não morremos. Quem morre, quem desagrega é o corpo físico. Nós entendemos que nós não nascemos junto com o corpo, que nós vamos retornar para o mundo espiritual. Quando nós vamos retornar, é porque de lá então nós viemos. Nós não estamos indo para o mundo espiritual, nós estamos retornando para o mundo espiritual. E quando lá estamos, nós estamos indo no processo de encarnação para um corpo, para poder fazer um processo de desenvolvimento e aprimoramento, em que nós utilizamos aqui a doutrina espírita, nos traz o que é? Um processo de expiação, prova ou regeneração. São 3 pontos fundamentais em que nós nos projetamos numa nova encarnação, para a prova, expiação ou regeneração, ou missão, no caso é missão. E nisso aí nós temos todo um processo de desenvolvimento, do qual nós somos lançados a um lar, a uma família, mas com todo um planejamento daquilo que nós precisamos desenvolver e aprimorar. Mas um planejamento que não está ali fatal, cercado, firme, e vai ser assim, não. Porque nós sabemos que nós temos o livre-arbítrio, né? Nós temos a escolha no processo. E quantas vezes nós fazemos as escolhas? Várias e várias vezes. Se nós acertamos, se nós erramos, aí é outra questão. Mas nós somos livres para desenvolver, temos oportunidade, mas tem todo um processo para nos empenhar, toda uma estrutura, uma ferramenta dada por Deus, para que nós vençamos a cada etapa da nossa existência, a cada encarnação, aquilo que nos compete vencer, que é aprimorar, conhecer a nós mesmos e desenvolvermos a nossa capacidade de aperfeiçoamento. Porque o estado de inferioridade, ele está na razão da ignorância, da compreensão do espírito. À medida que ele se melhora, ele evolui, menos inferior ele fica, menos sofrimento, menos percepções, sensações materiais, ele se lucupreta com isso, mas ele se desenvolve e entende a essência da sua razão de ser, do que para ele, que ele precisa exercer, executar. Ele sabe medir o valor das coisas e dos seres na proporção exata, para que ele possa entender a harmonia das leis naturais, a harmonia de Deus sobre todos nós. E isso é importantíssimo, porque é como nós regularmos um microscópio para enxergar uma célula, enxergar um vírus. Nós temos que regular certinho para nós termos a exata proporção dele, a exata dimensão, a exata tonalidade e formação dele. Mas se nós não regulamos certinho, nós vamos ver algo diferente. Nós podemos até dar um nome, mas dar a sua forma, como ele é, estará embaçada. Não daremos aquilo que é real. E nós precisamos disso, evoluir, desenvolver. E à medida que nós vamos desenvolvendo, melhor fica a nossa forma de ver, a nossa percepção. Porque quando nós somos, nesse mundo, quando nós somos pequenos ainda, né, criança, nós vemos as coisas e vamos com a mão e buscamos e trazemos para onde? Para a boca. Ou seja, os sentidos estão tão fortes que a boca é o ver, apontar e puxar e trazer para a boca para sentir. É ruim, é amargo, é bom, é nessa escolha. Mas à medida que nós vamos crescendo, desenvolvendo e ficamos adultos, não é essa percepção, essa forma de contato que nós utilizamos para analisar as coisas. Seja as coisas materiais e as coisas abstratas que tem no nosso relacionamento. Nós utilizamos outros tipos de situações conjuntas para melhor nós dimensionarmos aquilo que se nos apresenta ou aquilo que se mostra de nosso interesse. E para isso nós precisamos entender e compreender. E o que a doutrina espírita traz não é novas coisas, mas é explicar, descobrir, tirar o véu daquilo que existe e fazer-nos entender e compreender mais. Porque o conhecimento é isso. O que antes tinha um conhecimento, mais à frente surge outro conhecimento sobre esse assunto, e eles vão se organizando, se juntando, vão somando. Para quê? Para se aproximar o mais real e verdadeiro daquilo que se mostra, do que se é. Se antes pensávamos que a Terra era o centro do universo, e isso não foi um ano, foi 100 anos, isso foi séculos e séculos, que pensávamos que a Terra fosse o centro de tudo.
Depois descobrimos que não era a Terra o centro de tudo. Depois descobrimos que o Sol, mas o Sol também não era o centro. Mas achávamos que era o Sol, era o centro, e nós ficávamos gravitando tanto. Não, o Sol é apenas o centro da nossa galáxia. Então, à medida que vai avançando, nós vamos compreendendo. Então, nós vamos cada vez mais afinando que a realidade, a verdade. E isso vai somando os conhecimentos. Eles estavam errados? Estavam equivocados. Por quê? Pelos instrumentos que tinha e pela concepção e entendimento que tinha naquela época, naquele momento. Mas que se buscava entender, conhecer a verdade. E é o que nós procuramos fazer cada vez mais, no nosso dia a dia, no nosso varejo, entender e compreender as coisas cada vez mais, para poder o quê? Nós estarmos mais senhores de si e senhores do que está à nossa volta. Isso melhora para o nosso entendimento. E essa é a grande novidade e oportunidade que a doutrina espírita traz. Essa é a grande inovação. É aprofundar naquilo que é essencial. Aprofundar naquilo que é metafísico, está na área da psicologia, na área da moral, dizendo moral, é esse avanço que traz. Mas esse avanço é uma marcha, não é uma marcha lenta, é uma marcha pausada, uma marcha que vai depender do conjunto, do coletivo e da individualidade de cada um de nós, a desenvolver na nossa jornada evolutiva, ou na nossa existência, enquanto homem, agora, nesse momento. Então, depende de cada um de nós, na nossa individualidade, o nosso desenvolvimento, a nossa avanço. Mas vamos aqui listar alguns pontos interessantes do que ensina o Espiritismo, que não é pouca coisa, são bastante coisas, e cada uma mais interessante com a outra, e cada uma tem mais um interesse nosso. Um dos interesses nossos, muito maior, é a questão da morte. Porque todos nós sabemos, sejamos ricos, pobres, com deficiência ou sem deficiência, nós sabemos que um dia esse corpo vai perecer e vamos morrer, né? Vamos morrer. Mas então, nós sabemos que vamos morrer, mas nosso interesse é o quê? E aí? E depois? Como é que fica? Ou para por ali? Ou vai além? Nós temos interesse de saber. E esse interesse não é só nosso, dessa geração que estamos aqui hoje. Desde sempre na humanidade, sempre houve esse interesse. E a doutrina espírita vem de encontro. Esse ensinamento do espírito vem de encontro ao nosso interesse, à nossa vontade de entender e compreender. E de exercitar essa compreensão. Então vamos aqui. A prova patente da existência e da imortalidade da alma. Não é uma descoberta, é verdade. Mas é por falta de provas sobre este ponto que há tantos incrédulos ou indiferentes quanto ao futuro. É provando o que não passava de teoria, que ele triunfa sobre o materialismo e previne suas funestas consequências para a sociedade. Tendo mudado em certeza a dúvida quanto ao futuro, o Espiritismo opera toda uma revolução de ideias, cujos resultados são incalculáveis. Se aí se limitasse exclusivamente o resultado das manifestações, quão imensos seriam esses resultados? Aqui nós observamos essas informações da doutrina espírita, né, falando sobre a alma, sobre sua imortalidade, mas só que não ficou a doutrina espírita parado lá no ano 1 da doutrina espírita, no ano 2 da doutrina espírita, nas manifestações. Hoje nós não estamos buscando as manifestações, as mesas girantes, os cestos falantes. Não estamos buscando mais isso. Nós estamos buscando o entendimento e a compreensão. E a doutrina espírita, ela se preza por isso, não pelas manifestações que se deram efeito no seu tempo devido às necessidades e circunstâncias, mas que hoje, para o seu avanço, para ampliar para toda a sociedade, não se faz necessárias manifestações, mas sim a parte do entendimento, do conhecimento, do aspecto moral, das realidades espirituais, que depende de quê? Da nossa compreensão, do nosso entendimento. Então, cessou esse processo de virmos buscar as comunicações, as manifestações, para acreditarmos, é verdade, está falando, é isso mesmo, eu conheço, é fulano, é Beltrano. Não, nós não estamos nessa fase, já passamos dessa fase, de necessitar desse tipo de recurso para acreditarmos. Porque acreditar nos espíritos, na sua imortalidade, não é um avanço, é apenas um entendimento factual de um fato. De quê? O sujeito não morreu, ele continua existindo no mundo espiritual, sim, um corpo físico, mas se utilizando de um outro corpo,
se manifestando. Bom, até aí, isso vai resolver alguma coisa? As nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas preocupações, o nosso sentido da vida, de onde eu vim, para onde eu vou, por que estou aqui? Porque uns são ricos, outros são pobres, porque uns nascem com deficiências físicas e outros nascem felizes, sadios, fortes, sorridentes. São essas questões que nós estamos procurando entender, compreender, por quê e o que eu posso fazer para me enganjar e sentir isso. E se eu passar por tal situação que me infrinja o corpo, mas eu possa passar com um espírito altivo, entendendo e compreendendo dessa minha condição e situação. Então nós vemos essas questões. Então passou, as manifestações passaram. Nós não estamos em busca das manifestações, nós estamos além desse período. Dá o que se possa... continuando aqui, peraí. Segundo aqui, pela firme crença que desenvolve, exerce poderosa ação sobre o moral do homem, impele-o ao bem, consola-o nas aflições, dá-lhe força e coragem nas provações da vida e lhe desvia o pensamento, o suicídio. A doutrina espírita desenvolve muito bem esse tema, o suicídio, que não é uma novidade. E até nas religiões, suicídio dizem outras religiões, é um pecado, algo contra Deus. E realmente, é algo contra Deus e contra a própria si mesmo, contra a sua existência, o dom da vida e acabar. Só que a doutrina espírita mostra que não acaba. O suicídio não acaba, o que acaba é com o corpo, mas a aflição, o tormento daquele espírito continua. E a doutrina espírita desenvolve, trata disso. Não só tratar desse assunto, em nosso meio que estamos encarnados, como também auxilia no tratamento daqueles que executaram essa ação e continuam passando por esse processo, pois achavam que aquele momento ia acabar, e continuam a esclarecê-los, a informá-los. Esses espíritos sofredores, pela ignorância, pela incompreensão, achavam que iam cercear e acabar os seus problemas, as suas preocupações, mas que têm um consolo, que têm a benevolência, a justiça divina de Deus e que não estão deserdados por Deus e por os bons espíritos e por aqueles que os amam, para que ele possa receber toda a atenção necessária. Porque todos nós temos sempre outras e outras oportunidades. Retifica todas as ideias falsas que se tivessem sobre o futuro da alma, sobre o céu, o inferno, as penas e recompensas. Destrói radicalmente, pela irresistível lógica dos fatos, os dogmas das penas eternas e dos demônios. Numa palavra, descobre-nos a vida futura e nos mostra racional e conforme a justiça de Deus. Dá o que se passa no momento da morte. Este fenômeno, até hoje insondável, mas não mais tem mistério. As menores particularidades dessa passagem, tão temível, são hoje conhecidas. Ora, como todos morrem, este conhecimento interessa a todo mundo. Então mostra, detalha como esse processo, o passamento, como se dá esse desagregamento do corpo, esse afrouxar do espírito com o corpo que até então ele estava utilizando, o seu retorno ao mundo espiritual, como se dá esse retorno. Então esmiuça. A doutrina espírita esmiuça particularidade, como acontece isso, nos explica, nos esclarece, nos conforta, nos consola e mostra a nós como se dá esse processo, com uma lógica que é regida pela lei divina, pela lei de Deus, pela sua benevolência, justiça e amor. Pela pluralidade das existências, abre um novo campo à filosofia. O homem sabe de onde vem, para onde vai e com que objetivo está na Terra. Explica a causa de todas as misérias humanas, de todas as desigualdades sociais, dá as próprias leis da natureza, como base dos princípios de solidariedade universal, de fraternidade, de igualdade, de liberdade, que só se assentavam na teoria. Enfim, projeta a luz sobre as mais árduas questões da metafísica, da psicologia e da moral. É muita coisa que nós temos que entender, é muito material, conteúdo que a doutrina espírita tinha a nos oferecer para nos debruçarmos e estudarmos ainda. Pela teoria dos fluidos perispirituais, torna conhecido o mecanismo das sensações e das percepções da alma. Explica os fenômenos da dupla vista, da vista à distância, do sonambulismo, do êxtase, dos sonhos, das visões, das aparições. É bastante coisa que nos explica e nos esclarece.
das percepções e sensações dos espíritos, importantíssimo. Quantas comunicações tem dos espíritos, ainda sentindo situações, aflições, que quando estava aqui encarnado, mas que apenas está na sua consciência. São dores e sentimentos e percepções e sofrimentos conscienciais, que ele projeta isso e sente como realidade, e sofre. Provando as relações existentes entre o mundo corporal e o mundo espiritual, mostra, neste último, uma das forças ativas da natureza, um poder inteligente e da razão de uma porção de efeitos atribuídos a causas sobrenaturais e que alimentaram a maior parte das ideias supersticiosas. Porque nós vivemos no mundo físico, mas estamos em relação com o mundo espiritual. Não existe uma dimensão lá e um mundo material aqui. Está relacionado. E nós influenciamos esse mundo espiritual e ele nos influencia, porque nós pensamos, nossos pensamentos, essa antena que nós temos aqui, e que capta e projeta muitas coisas. Revelando o fato das obsessões, faz conhecer a causa, até aqui desconhecida, das numerosas afecções, sobre as quais a ciência se havia enganado em prejuízo dos doentes, e dá os meios de curar. A doutrina espírita faz entender esse processo de obsessão, faz compreender como se dá isso, e auxilia no processo de cura, de tratamento. Tem como reverter esse processo, tem como tratar isso. E dando-nos a conhecer as verdadeiras condições da prece e seu modo de ação, revelando-nos a influência recíproca dos espíritos encarnados e desencarnados. Ensina-nos o poder do homem sobre os espíritos imperfeitos, para os moralizar e os arrancar aos sofrimentos inerentes à sua inferioridade. Com a doutrina espírita também nós temos uma nova compreensão da prece, da nossa prece, que é a prece que nós parecemos que projetamos pela fala, pela boca, pelo som, mas que ela deve partir do coração, o entendimento. Não basta decorarmos a prece, falar, decorar, e pronto, ela se projeta e resolve. Não. Tem que ser alguma coisa que é dada por nós. É uma oferta nossa. É algo que tem que sair de nós com sentimento e entendimento. Porque através da nossa vontade e do nosso pensamento, nós direcionamos essa prece, que é um sentimento de afeto, de caridade, de amizade, que nós projetamos, de amor, que nós projetamos a um ente querido, ou a um conhecido, uma pessoa, alguém que está passando por um sofrimento. Nós projetamos. E como chega a isso? É através do conhecimento do fluido cosmo universal, que a doutrina também explica isso direitinho, como chega essa prece, como ela é direcionada, e ela chega a quem nós estamos emitindo, chega ao destino, e como o Espírito que lá está, ele recebe essa prece, e como ela é consubstancial para o seu melhoramento, para o seu consolo, para a sua compreensão. A doutrina explica isso de forma, de fato, com entendimento, e com isso nós vamos nos esclarecendo, nós vamos cada vez mais tendo convicção desses fatores tão essenciais para a nossa existência. Por que estamos aqui? Por que estou nessa família, nesse conjunto de situação? Por que estou habitando esse planeta, nesse estágio em que se encontra? Por que eu? Por que eu? Aconteceu isso comigo? Por que aconteceu? São essas questões que nós estamos a entender e compreender. E para compreender isso, nós temos que aplicar, sem preconceito, mas com entendimento aberto, essas informações e analisar. Através do crivo da razão, analisá-los e ver se realmente eles são interessantes para nós, se realmente nos convence a nos melhorarmos, a aplicarmos esse conhecimento, esse entendimento da vida e caminhar com eles, aprimorando, praticando, através do exercício. Porque quando chegar a nossa hora, o nosso momento, o que vai nos dar a base, o vigor, a paz, a harmonia, a compreensão, o equilíbrio e a percepção de onde nós estamos, não é o conhecimento que eu li de ponta a ponta, essas informações, não é o conhecimento que eu fiz, me formei, fiz faculdade, fiz pós-doutorado e sei de tudo que tem nesse mundo, tudo de material eu entendo com isso. Ou tinha meus bens, não são esses bens. Não é o que eu sabia que vai fazer, mas sim o que a gente vale. E o que a gente leva de entendimento e no sentimento nosso é que vai fazer diferença do que nós botamos em prática.
Então, uma boa noite a todos e que possamos refletir, junto com a doutrina espírita, que ela sempre diz: reflita, pense, pesquise, ore e vigia, analise, para cada vez mais nós afinarmos o time da nossa caminhada, da nossa marcha em direção ao conhecimento, à informação. Uma boa noite a todos e possamos passar para a próxima parte. Bom, agora nós vamos passar para a Ângela falando sobre a pluralidade dos mundos habitados. Muito boa noite a todos. É com alegria que mais uma vez aqui estamos. Que possamos aproveitar, já que nós nos predispomos a sair do conforto dos nossos lares, né? Estamos numa noite relativamente fria, né? De outono, mas um pouquinho fria. Então a gente só tem que aproveitar a chance de estarmos aqui. Bom, Jesus falou lá atrás, né? Há mais de 2000 anos, que há muitas moradas na casa do meu Pai. E tem gente ainda que acha que as noites lindas aí são só para a gente ficar olhando esse céu maravilhoso, são estrelas lindas, maravilhosas para nos embelezar à noite. Não é bem assim. E a doutrina espírita, né, vem nos alertar da importância desses mundos, desses sóis, dessa imensidão que temos aí no universo. Então a gente tem que aproveitar a oportunidade e nos colocarmos, né, nesse planeta de provas e expiações que é a nossa Terra, que nós vamos ver aqui, né, e observarmos que temos vários tipos de mundo: primitivos, expiação e provas, regeneração, ditosos, celestes ou divinos. Então nós vamos ver que a Terra, né, está logo lá no segundo item, os primitivos destinados às primeiras encarnações da alma humana. Já passamos dessa fase. Depois vem expiações e prova, onde o mal ainda prevalece. O que nós estamos vendo no nosso planeta? Campeando ainda muita coisa que nós não gostaríamos que existisse ainda, mas nós sabemos que existe. Não adianta nós fecharmos os nossos olhos, né, nos enganarmos. A Terra é um planeta de provas e expiações, aonde os espíritos ainda estão muito mais para o lado do churrasco do que do perfume das flores, né? Isso aí é certo. Regeneração, onde as almas que ainda têm o que expiar buscam novas forças e encontram o necessário repouso das fadigas da luta. Então, são mundos também que existem aí no universo, né? E que vão acolher essas almas que precisam ainda de se refazer das suas reencarnações. Mundos ditosos, onde o bem supera o mal, e os celestes ou divinos, onde habitam os espíritos puros e só reina exclusivamente o bem. É para onde nós queremos ir. Todos nós queremos ir. Mas só que tem um detalhe, vai depender da gente, esse ir, né? Vai depender do esforço que fizermos para nos melhorarmos. É aqui, né? É melhor aqui. Continua aqui? Nossa, pode vir aqui, ó. Aqui na setinha, aqui, ó. Aqui? É. Existem no universo mundos em todos os graus de progresso, desde os mais atrasados, que a Terra, né, é um desses mundos, até os mundos puros e felizes. Então, nós não precisamos ficar achando que Deus criou as noites lindas apenas para nós acharmos as noites lindas, né? É nos astros que são as moradas dos espíritos para efeito da reencarnação. Quando na erraticidade, ou seja, quando libertos do corpo, quando estão aí na espiritualidade, os espíritos geralmente vagam certo tempo pelos espaços, formando grupos que se atraem segundo as leis das afinidades espirituais. Então, quando nós estamos libertos do corpo, nós vamos buscar aquelas pessoas que nos são queridas e nos agruparmos a elas até termos outra oportunidade de reencarnarmos.
Nos mundos superiores, o tempo é bem mais aproveitado. A infância é bem mais curta. Olha só, na questão 188 de O Livro dos Espíritos, Kardec fez a seguinte pergunta aos espíritos: os espíritos puros habitam mundos especiais ou encontram-se no espaço universal sem estar ligados especialmente a um globo? E os espíritos responderam, né? Os espíritos puros habitam determinados mundos, mas não estão confinados a eles como vocês estão na Terra, né? Eles podem, melhor que os outros, estar em toda parte. Então, tem uma nota aqui de Kardec muito interessante que eu vou passar para vocês. De todos os globos que constituem o nosso sistema planetário, segundo os espíritos, a Terra é um daqueles cujos habitantes são menos adiantados, física e moralmente. Marte lhe seria ainda inferior, e Júpiter muito superior em todos os sentidos. O Sol não seria um mundo habitado por seres corpóreos, mas um lugar de encontro de espíritos superiores que de lá irradiam seu pensamento para outros mundos, que dirigem por intermédio de espíritos mais elevados, com os quais se comunicam por meio do fluido universal. Como constituição física, o Sol seria um foco de eletricidade. Todos os sóis, ao que parece, estariam nas mesmas condições. Então, a gente vê que precisamos buscar a nossa evolução, vencermos as nossas limitações para realmente nós melhorarmos mundos melhores, né? A morte nos mundos mais adiantados não causa pavor. Nosso irmão abordou isso aí, né? Porque todos têm a certeza da vida futura. Nós vamos chegar lá. Não precisamos ter dúvida. Daqui a pouquinho nós vamos estar achando isso tudo muito natural, de acordo com o esforço que nós fizermos em nos melhorarmos. A morte é como um fenômeno necessário para o progresso das almas. A Terra também evoluirá de acordo com o progresso de seus habitantes, quando a prática das virtudes aqui for uma constante e vier os espíritos evoluídos para ajudar no progresso. Nós vemos, de vez em quando, surgem espíritos na Terra missionários. Jesus foi o maior deles. Mas, de vez em quando, a gente tem uma ideia de alguém, né, que está fazendo coisas muito boas, que está ajudando muito os seus semelhantes, está num trabalho bonito. Então, a gente vê que alguns espíritos já estão vindo até nós trazer exemplos de virtudes para que nós consigamos nos melhorar, nos impulsionar, buscarmos realmente o nosso crescimento. Porque se nós ficarmos marcando passos, estaremos perdendo tempo, né? A forma humana em outros mundos mais atrasados é a mesma daqui, mas sem beleza alguma. Seus instintos são mais grosseiros e a força bruta impera. Desconhecem as indústrias e as invenções e passam a vida na busca da alimentação. Isso nós vimos, através da história, nós sabemos que já passamos por isso aí, né? Quando a Terra estava recebendo os seus primeiros habitantes, era assim, era correr para viver, era matar, né? Buscar apenas a sobrevivência do corpo. E hoje nós já estamos vivendo uma era um pouco diferente. Se nós analisarmos, nós já deixamos de ser aquela pessoa bruta, aquele homem bruto que vivia em caverna, e hoje nós habitamos casas, nós vestimos roupas, nós já nos preocupamos com o nosso crescimento intelectual. Então, nós estamos melhorando, mas só que nós ainda estamos, né, muito presos ao churrasco e esquecendo do perfume das flores. Então, é importante que a gente busque a modificação nossa.
Olha só, nós estamos vivendo atualmente no planeta momentos bastante difíceis. Todos nós vivemos de sobressaltos. Todos nós estamos vivendo momentos difíceis em todos os pontos. Raríssimos são os países que estão vivendo de uma forma tranquila e equilibrada. A internet, a televisão, né, a mídia, de um modo geral, nos mostra que temos cantinhos no planeta, né, que está bem, que está bom. Mas nós estamos vivendo um momento de medo. Observem como nós estamos vivendo momentos de medo. Mas isso já aconteceu lá atrás. Isso não é só dessa época da agora. Olha só, ele era um ladrão profissional. Seu nome inspirava medo. Aterrorizou durante 13 anos as diligências de Fargo, rugindo como um furacão e saindo de Sierra Nevada, assombrando os mais rudes homens das fronteiras. Nos jornais de São Francisco, a Nova York, seu nome se tornou sinônimo de perigo na fronteira. Durante o seu reino de terror, que funcionou de 1875 a 1883, ele roubou a bagagem e o fôlego de 29 diferentes tripulações de diligência. Então, esse é antigo, essa situação do medo. Vamos parar para observar que nós já vivemos isso aí em algum momento da nossa existência. Sua arma, sabe qual era? Ele cobria o seu rosto. Ninguém jamais retratou aquele rosto. Ele se escondia debaixo de uma máscara e nenhuma das suas vítimas jamais o viu. Jamais deu um tiro sequer. Nenhum delegado pôde seguir a sua trilha. Olha que situação difícil que eles viviam naquele lugar, né? Sua presença era bastante para paralisar as pessoas. No momento que ele chegava com a sua carruagenzinha, o veículo que o transportava, todo mundo parava. Era o Black Bart, um bandido encapuçado, equipado com uma arma mortal. Ele me faz lembrar um outro ladrão, é o que nós estamos vivendo hoje, que nos tira o sono, que quando nós vamos a um velório, aquilo nos vem na cabeça: será que eu vou ser o próximo? Ou então, né, quando nós temos que enfrentar uma prova, um vestibular, as mãos suam, alguma coisa nos domina. E todos nós conhecemos esse ladrão. Ele é o Black Bart da alma. Ele não quer o nosso dinheiro. Ele não quer os nossos diamantes, se os tivéssemos. Ele não está querendo o nosso carro também, se tivermos. Ele quer algo muito mais importante. Ele quer a sua paz de espírito, a sua alegria. Qual é o seu nome? Medo. Vamos enfrentar a realidade. Todos nós sentimos medos em algum momento da nossa vida. Estamos vivendo num planeta de provas e expiações, aonde o mal prevalece e nós sentimos medo. Nenhum ser humano está imune do medo. É uma emoção que nos domina e que tira-nos do fiel, né? Toma conta da gente. Até mesmo os animais sentem medo, de uma forma diferente da nossa, mas eles também sentem medo.
A missão do medo é roubar a nossa coragem, deixar-nos trêmulos e tímidos. Seu modus operandi é manipular você com o misterioso, insultar você com o desconhecido. Medo da morte, medo do fracasso, medo de Deus, medo do amanhã. Mas nós precisamos saber que nós somos filhos amados de Deus. Observem isso, como é importante. E o medo, né? Qual o seu objetivo? Criar covardes, pessoas sem alegria. Uma lenda da Índia conta a história de um rato. Ele tinha pavor de gato. Isso é normal, né? O rato tem medo do gato. Até que um mágico o transformou com a sua varinha num gato. E ele se sentiu todo poderoso. Aí veio o cachorro. E o rato, que tinha medo do gato, o gato que tinha medo do rato, passou a ter medo do cachorro. Aí veio o mágico novamente e o transformou com a sua varinha num tigre. E ele se sentiu todo poderoso. E ele ficou feliz porque, afinal de contas, ele poderia enfrentar qualquer outro animal. Mas só que com uma diferença, veio o caçador. Veio o caçador e tirou o fiel do tigre. E ele foi atrás do mágico. E o mágico falou com ele o seguinte: olha, você hoje é um tigre, mas continua com um coração de rato. Será que nós temos coração de rato para ter medo? Vamos parar para nos observarmos. Nós temos que enfrentar a vida com coragem, com força, com vontade de superar as nossas limitações. Um grande exemplo que o Daniel Luz nos mostra aqui é da Madre Teresa de Calcutá, né? A grande missionária, né? Que nasceu para deixar aqui no planeta marcas luminosas da sua presença. Ela era forte num corpinho frágil. Ela enfrentava doença, ela enfrentava classes sociais, ela enfrentava os poderosos, porque ela confiava em Deus. Ela tinha uma fé. Não era fé raciocinada, porque ela era católica, mas ela tinha fé, ela tinha confiança, ela tinha força interior para vencer as suas limitações. As suas noites eram passadas sentadas, porque o problema pulmonar, né, já trazia grandes consequências. Mas ela, com aquele coraçãozinho dela, era grandiosa, né? Mas vocês lembram do primeiro homem que eu falei, do primeiro Black Bart? Ele foi pego. Ele foi pego e, debaixo daquela máscara, existia um farmacêutico tímido, que nunca atirou em ninguém, que tinha medo de cavalo, por isso que ele andava numa carruagem, uma charretezinha. Ele tinha pavor de cavalo, mas ele tinha que enfrentar as suas limitações na sua pequena carruagem, né? No seu pequeno tropel lá. E ele era Charles Bolles, o bandido que nunca deu um tiro, porque nem sequer carregava pistola. Existem para a gente falsos capuzes. Vamos tirar esse capuz, vamos enfrentar as dificuldades, vamos ter fé em Deus. Nós estamos tendo uma oportunidade maravilhosa. Nós hoje sabemos que somos o segundo na escala. Saímos de primitivos, hoje somos mundos de provas e expiações. Estamos vivendo no planeta para superarmos e provarmos que já somos capazes, já somos grandes o suficientes para vencermos as nossas dificuldades e as nossas limitações. Vamos viver com otimismo, vamos dar graças a Deus
pela oportunidade abençoada de estarmos habitando este corpo, veículo pelo qual nos expressamos aqui na terra, escola abençoada de nossas almas. Vamos sonhar, sonhar sim. Nós somos capazes de sonhar que vamos ser grandes. Deus nos criou simples e ignorantes para crescermos em espiritualidade. Então busquemos esses sonhos que nós pisamos, que nós amargamos, que nós não queremos sonhar. Temos que sonhar sim, temos que almejar coisas melhores, momentos melhores para todos nós. Vamos planejar a nossa estadia terrena com fé e com esperança no futuro. E vamos principalmente realizar esses nossos sonhos. Se queremos abrir um negócio comercial, vamos abrir um negócio comercial. Não vamos titubear, vamos sonhar, vamos dar asas aos nossos sonhos. Vamos procurar ser grandes. Grandes, sim, nas vontades, no querer, na força firme. Volto a falar. Planeta de provas e expiações, mudando para a regeneração no momento breve. E nós queremos retornar, nós queremos herdar a terra. Mas para herdarmos a terra, conforme Jesus já nos ensinou, precisamos estar fortes, precisamos ser grandes. Não é grande fisicamente, grande na capacidade de sonhar, de viver, de bendizer a vida, agradecer a Deus esta oportunidade maravilhosa que estamos tendo de estarmos nesse corpinho. Não importa se tem defeito, se é feio, se é bonito, não importa. O importante é que nós façamos a nossa parte. Procuremos viver em plenitude, bendizendo a Deus e agradecendo por estarmos aqui na terra ainda com este corpo, nessa escola abençoada de nossas almas. Muito obrigada. Que Jesus continue nos abençoando.